DISC-DC, dominante conforme, análise das características comportamentais através de pistas observáveis para uso da neuroliderança. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Ao aprofundar-se no modelo DISC, acrônimo em língua inglesa para Dominance, Influence, Steadiness e Conscientiousness, cuja tradução consagrada na literatura é dominância, influência, estabilidade e conformidade, as organizações encontram um mapa prático e cientificamente embasado para compreender padrões de comportamento no trabalho. No recorte específico do perfil DC, dominante conforme, une-se a objetividade orientada para resultados, típica da dominância, a minuciosidade analítica e ao rigor normativo característicos da conformidade. Esta combinação gera profissionais com alta exigência de desempenho, foco em metas e forte atenção a detalhes, riscos e procedimentos. Ao utilizar pistas observáveis, como a forma de se comunicar, o uso do tempo, a postura corporal e a maneira de lidar com conflitos e normas, líderes podem ajustar sua atuação com base em princípios da neuroliderança, campo que aplica conhecimentos de neurociência ao exercício da liderança, buscando decisões mais conscientes, empáticas e eficazes. A proposta deste estudo é oferecer às empresas, consultorias e instituições de ensino um referencial teórico-prático sólido para o desenvolvimento de programas de treinamento, formação de lideranças e desenho de ambientes de alta performance. Palestras, workshops e processos de educação corporativa ancorados nesta abordagem permitem diagnosticar perfis, alinhar expectativas, reduzir ruídos de comunicação e potencializar talentos, constituindo um diferencial competitivo relevante. Ao contratar formações específicas sobre o perfil DISC-DC e neuroliderança, organizações ampliam sua capacidade de gerir pessoas com precisão, respeito às singularidades e foco estratégico em resultados sustentáveis. Resumo. Este artigo científico tem por objetivo analisar as características comportamentais do perfil DISC-DC, dominante conforme, a partir de pistas observáveis no contexto organizacional, propondo sua aplicação estratégica na neuroliderança. O modelo DISC, amplamente difundido na psicologia organizacional, sintetiza tendências comportamentais em 4 grandes fatores: dominância, influência, estabilidade e conformidade, cuja tradução dialoga com traços de assertividade, sociabilidade, constância e foco em regras. Com base em revisão de literatura nacional e internacional, complementada por dados empíricos recentes de pesquisas sobre perfis comportamentais, desempenho e liderança, discute-se como o perfil DC se manifesta na prática, integrando alta orientação para resultados, pensamento lógico-analítico, postura crítica e grande sensibilidade a riscos e padrões de qualidade. São descritas pistas observáveis em comunicação verbal e não verbal, gestão do tempo, tomada de decisão, tratamento de conflitos e relação com normas e indicadores, indicando como líderes podem utilizá-las para aprimorar a leitura de contextos e pessoas. A partir dos fundamentos da neuroliderança, exploram-se mecanismos neurocognitivos associados à atenção, tomada de decisão, controle emocional e motivação, articulando-os às demandas específicas de gestão de profissionais com predominância DC. O artigo confronta teorias clássicas de estilos de liderança com abordagens contemporâneas baseadas em evidências, discutindo limites éticos e riscos de rotulação quando instrumentos de perfilagem são utilizados sem critério. Conclui-se com recomendações para programas de desenvolvimento de lideranças, desenho de treinamentos e políticas de gestão de pessoas que valorizem a diversidade de perfis e utilizem o DISC-DC como ferramenta de apoio, e não como rótulo determinista. Palavras-chave: DISC, perfil comportamental, neuroliderança, liderança organizacional, psicologia organizacional, gestão de pessoas. Introdução. As transformações tecnológicas, econômicas e socioculturais das últimas décadas intensificaram a complexidade dos ambientes organizacionais e ampliaram a demanda por modelos de gestão de pessoas baseados em evidências científicas. Nesse contexto, abordagens que integram psicologia organizacional, neurociência e ciências da gestão ganharam relevância por oferecerem ferramentas para a compreensão mais precisa do comportamento humano no trabalho. Entre essas abordagens, destaca-se o modelo DISC, proposto inicialmente por William Woolton Marston em obra clássica da década de 1920, e posteriormente operacionalizado por instrumentos de avaliação comportamental amplamente difundidos em empresas e consultorias. Embora o modelo tenha origem em estudo teórico sobre emoções e comportamentos, sua aplicação prática consolidou-se como recurso de apoio à seleção, desenvolvimento e liderança de pessoas. Marston, 1928. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser assim formulado: de que maneira a análise de pistas observáveis associadas ao perfil DISC-DC, dominante conforme, pode subsidiar práticas de neuroliderança mais eficazes e humanizadas nas organizações contemporâneas.
Parte-se da hipótese de que a identificação criteriosa de padrões de comunicação, tomada de decisão e gestão de conflitos típicos do perfil DC, articulada a conhecimentos de neurociência sobre processamento de informações, emoções e motivação, tende a ampliar a capacidade de líderes para ajustar seu estilo de atuação, reduzir ruídos relacionais e potencializar o desempenho de equipes. O objetivo geral consiste em analisar criticamente o perfil DISC-DC, com foco em suas manifestações comportamentais e em sua integração à neuroliderança, propondo diretrizes práticas para a formação e atuação de líderes. Como objetivos específicos, buscam-se: a. apresentar síntese teórica do modelo DISC, contextualizando-o em relação a teorias clássicas de personalidade e estilos de liderança; b. descrever o perfil DC em termos de tendências comportamentais, forças e desafios; c. discutir fundamentos da neuroliderança relevantes à gestão de profissionais com predominância DC; d. propor recomendações para programas de treinamento, desenvolvimento de lideranças e desenho de ambientes organizacionais que utilizem o DISC como ferramenta de apoio. A justificativa acadêmica decorre da necessidade de aproximar modelos amplamente utilizados em contextos corporativos, como o DISC, de parâmetros científicos de validade, confiabilidade e rigor metodológico. Estudos recentes apontam tanto o potencial quanto os limites de instrumentos de avaliação comportamental quando empregados de forma acrítica, Sutton et al., 2021. Ao articular o DISC-DC com evidências em neurociência e liderança, busca-se contribuir para uma utilização mais ética e tecnicamente fundamentada. A relevância prática se expressa na possibilidade de subsidiar processos de formação de líderes, consultorias organizacionais e políticas de gestão de pessoas, oferecendo um referencial que combina linguagem acessível com base conceitual consistente. Do ponto de vista metodológico, trata-se de estudos teóricos de natureza exploratória, fundamentado em revisão narrativa da literatura, contemplando autores clássicos, como Marston e Goleman, e contribuições contemporâneas sobre neuroliderança, perfis comportamentais e gestão de alto desempenho, Rock, 2009, Goleman, Boyatzis, McKee, 2013, Lencioni, 2012. A opção por revisão narrativa, em vez de revisão sistemática, justifica-se pela necessidade de integrar campos distintos e dialogar com a prática organizacional de maneira flexível, sem abrir mão de critérios de qualidade das fontes consultadas. Desenvolvimento. A compreensão do modelo DISC exige retorno à sua base histórica e conceitual. Marston, 1928, propôs um arcabouço para entender como indivíduos respondem a demandas do ambiente em termos de percepção de controle e favorabilidade. A partir dessa matriz, derivam-se 4 tendências principais: dominância, associada a comportamentos assertivos e orientados a resultados; influência, relacionada à sociabilidade e persuasão; estabilidade, ligada à constância e cooperação; e conformidade, vinculada à atenção a regras, detalhes e padrões de qualidade. Autores posteriores transformaram essa teoria em instrumentos psicométricos com aplicações em seleção, desenvolvimento e formação de equipes, ainda que nem todos apresentem o mesmo nível de validação empírica. No perfil DC, observa-se a combinação de dominância e conformidade, produzindo sujeitos geralmente focados em resultados, diretos na comunicação e simultaneamente orientados a dados, normas e procedimentos. Em contextos de alta exigência de desempenho, esses profissionais tendem a assumir rapidamente a liderança de processos, buscando soluções eficientes e demonstrando baixa tolerância a ambiguidades, falhas lógicas e improvisações sem respaldo factual. Estudos com instrumentos baseados no DISC indicam que perfis com alta dominância se correlacionam com preferência por decisões rápidas e foco em metas, enquanto a elevada conformidade associa-se à prudência, cautela e busca de informações detalhadas. Berry, Stewart, 1997. A combinação DC resulta, portanto, em liderança assertiva, porém analítica, frequentemente percebida como exigente e crítica por colegas de perfil mais relacional ou estável. A neuroliderança, termo originado da junção de neuro, relativo à neurociência, e liderança, refere-se à aplicação de conhecimentos sobre funcionamento cerebral, emoções e processos cognitivos à prática da liderança. Rock, 2009, propõe que líderes que compreendem mecanismos de atenção, recompensa, ameaça social e tomada de decisão conseguem criar ambientes que reduzem estresse tóxico e ampliam o engajamento. Em sujeitos com predominância DC, pesquisas sobre funcionamento executivo do córtex pré-frontal, controle inibitório e capacidade de planejamento sugerem alta sensibilidade a incoerências, perdas de tempo e decisões percebidas como irracionais. Lieberman, 2013. Assim, práticas de liderança que se baseiam apenas em apelos emocionais, sem dados claros ou critérios explícitos, tendem a gerar resistência nesses profissionais. Do ponto de vista das pistas observáveis, o perfil DC manifesta-se em elementos verbais e não verbais que podem ser notados em reuniões, negociações e rotinas de trabalho.
Na comunicação verbal, é frequente o uso de frases diretas, foco em resultados, questionamentos objetivos e pouco espaço para digressões. Expressões como: qual é o objetivo, qual o prazo, quais são os riscos? E mostre os dados surgem com recorrência, traduzindo necessidade de clareza, estrutura e controle da situação. Na comunicação não verbal, observam-se postura ereta, gestos contidos, contato visual firme e uso intenso do tempo, com pouca tolerância a atrasos ou desvios da pauta. Em termos de gestão do tempo, profissionais DC tendem a priorizar atividades estratégicas, delegando ou eliminando tarefas consideradas de baixo impacto para o resultado final. Essas características podem ser virtudes ou fontes de tensão, dependendo do contexto e da forma como são geridas. Em ambientes que valorizam alta performance, inovação e cumprimento rigoroso de metas, o perfil DC costuma ser identificado como motor de resultados, responsável por questionar ineficiências e propor melhorias estruturais. Em contrapartida, em equipes compostas majoritariamente por perfis de alta influência ou estabilidade, o estilo direto e crítico do DC pode ser percebido como frio, impaciente ou pouco sensível às emoções alheias. A literatura sobre equipes de alto desempenho destaca que a diversidade de perfis e estilos é fator protetivo, desde que haja liderança capaz de mediar expectativas e promover segurança psicológica. Edmondson, 2019. Nesse sentido, a neuroliderança oferece ferramentas para compreender não apenas o comportamento observável, mas também os gatilhos emocionais subjacentes a reações de defesa, fechamento ou confronto. Autores clássicos como Goleman, 1995, já indicavam que a inteligência emocional, entendida como capacidade de reconhecer, compreender e gerir emoções próprias e alheias, é componente fundamental da eficácia da liderança. Em profissionais com perfil DC, o desenvolvimento dessa competência é particularmente relevante para equilibrar o foco em resultados com a qualidade das relações. Estudos recentes em ambientes corporativos brasileiros apontam que líderes percebidos como excessivamente críticos ou inflexíveis, mesmo quando tecnicamente competentes, enfrentam maior rotatividade em suas equipes e índices mais altos de adoecimento emocional. Campos, Malagris, 2020. Assim, o uso do DISC como ferramenta de autoconhecimento e feedback, aliado a intervenções de neuroliderança, pode favorecer a ampliação de repertório comportamental do líder DC, permitindo-lhe modular o grau de exigência, adaptar a comunicação a diferentes interlocutores e manter firmeza sem perder empatia. A articulação do DISC DC com princípios da neuroliderança também se mostra relevante para o desenho de programas de treinamento e desenvolvimento. Intervenções tradicionalmente centradas em transmissão de conteúdos técnicos, sem considerar perfis comportamentais e estilos de aprendizagem, tendem a gerar baixa transferência para a prática. Pesquisas em neurociência educacional apontam que a aprendizagem de adultos é favorecida quando se combinam desafios significativos, feedback rápido, propósito claro e espaço para experimentação segura. Mordino Yang, 2016. Para participantes com o perfil DC, treinamentos que enfatizem estudos de caso complexos, simulações de tomada de decisão, análise de indicadores e resolução de problemas reais mostram-se particularmente eficazes, desde que aliados a momentos de reflexão sobre impactos humanos e éticos das escolhas. Nesse ponto, destaca-se a necessidade de abordagem crítica em relação ao uso de instrumentos como o DISC. Autores contemporâneos alertam para os riscos de simplificação excessiva da complexidade humana e de utilização de tipologias comportamentais como rótulos fixos. Grant, Parker, Collins, 2021. A literatura recomenda que modelos desse tipo sejam empregados como mapas provisórios, que ajudam a organizar percepções e conversas sobre estilo de trabalho, mas não substituem a avaliação clínica, nem determinam o potencial ou o valor de uma pessoa. Do ponto de vista ético, a neuroliderança também tem sido convocada a discutir os limites de intervenções que utilizam conhecimentos de neurociência para influenciar comportamentos no ambiente de trabalho, evitando práticas manipuladoras e garantindo transparência, consentimento informado e respeito à diversidade. Singer, Len, 2009. No cenário brasileiro, pesquisas em psicologia organizacional e do trabalho têm demonstrado crescente interesse por instrumentos de avaliação comportamental aplicados à seleção, desenvolvimento e gestão de carreiras. Estudos empíricos mostram que, quando utilizados com suporte de profissionais qualificados e em conjunto com outras fontes de informação, modelos como o DISC podem contribuir para a melhoria da comunicação, prevenção de conflitos e alinhamento de expectativas entre líderes e liderados. Bendassoli, Borges Andrade, 2015. Contudo, enfatiza-se que a mera aplicação de testes, sem devolutiva estruturada, planos de ação e acompanhamento, tende a produzir pouco impacto organizacional. A integração com programas de neuroliderança, coaching executivo e fortalecimento de culturas organizacionais de aprendizado contínuo apresenta resultados mais consistentes em termos de engajamento e desempenho sustentáveis.
Ao confrontar teorias clássicas de estilos de liderança, como a distinção entre liderança autocrática, democrática e liberal, ou os modelos de liderança situacional, com abordagens contemporâneas de neuroliderança e perfis comportamentais, observa-se movimento de superação de dicotomias simplistas. Em vez de classificar líderes em categorias fixas, a tendência atual é compreender a liderança como competência dinâmica, que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, integrando autoconhecimento, habilidades relacionais e domínio técnico. O perfil DISC-DC, nesse sentido, não define antecipadamente se um líder será autoritário ou colaborativo, mas indica inclinações que, se trabalhadas de forma consciente, podem servir tanto à construção de ambientes de excelência quanto à reprodução de culturas de medo e controle. O papel da formação em neuroliderança é justamente apoiar esse processo de escolha e desenvolvimento, oferecendo estratégias para que o líder DC utilize suas forças, clareza, objetividade, foco em resultados e rigor, sem descuidar do impacto humano de suas ações. Conclusão. O presente artigo analisou o perfil DISC-DC, dominante conforme, à luz de evidências teóricas e empíricas sobre comportamento organizacional e neuroliderança, destacando sua relevância para a compreensão e o desenvolvimento de líderes em contextos de alta complexidade. Verificou-se que o perfil DC se caracteriza pela combinação de forte orientação para resultados com elevado rigor analítico e atenção a normas, o que se expressa em comunicação direta, foco em metas, sensibilidade a riscos e baixa tolerância a ambiguidades. As pistas observáveis em comunicação verbal e não verbal, gestão do tempo, forma de lidar com conflitos e relação com indicadores constituem elementos valiosos para líderes que buscam ajustar seu estilo de atuação às necessidades da equipe e às demandas do negócio. A integração do modelo DISC com princípios da neuroliderança mostrou-se promissora, na medida em que o conhecimento sobre mecanismos de atenção, recompensa, ameaça social e tomada de decisão contribui para que líderes compreendam as reações de profissionais com o perfil DC, evitando tanto a leitura reducionista de rigidez, quanto a glorificação acrítica de comportamentos excessivamente controladores. Ao mesmo tempo, a literatura analisada reforça a importância de evitar o uso determinista de tipologias comportamentais, reconhecendo a complexidade da personalidade humana e a influência de fatores contextuais, culturais e históricos na expressão de quaisquer perfis. Instrumentos baseados no DISC devem ser entendidos como mapas de apoio e não como sentenças definitivas sobre capacidades ou potencial. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações que desejem utilizar o DISC-DC em programas de desenvolvimento de lideranças o façam acompanhadas de profissionais habilitados, integrando avaliação devolutiva estruturada, planos de ação individuais e acompanhamento contínuo. Treinamentos ancorados na neuroliderança podem favorecer o equilíbrio entre foco em resultados e cuidado com pessoas, especialmente para líderes com predominância DC, estimulando o desenvolvimento de inteligência emocional, escuta ativa e flexibilidade comunicacional. A combinação de estudos de caso, simulações de tomada de decisão, análise de indicadores e espaços de reflexão ética parece particularmente adequada a esse público. Quanto às perspectivas de pesquisa futura, sugere-se a realização de estudos empíricos que investiguem, em organizações brasileiras de diferentes setores, a relação entre predominância de perfil DC em cargos de liderança, indicadores de desempenho e variáveis de bem-estar subjetivo e clima organizacional. Investigações longitudinais poderiam examinar o impacto de programas de neuroliderança voltados especificamente para líderes DC sobre rotatividade, engajamento e resultados de negócio. Há, ainda, espaço para aprofundar o debate ético sobre o uso de conhecimentos de neurociência e instrumentos de perfil comportamental na gestão de pessoas, garantindo que tais recursos sejam utilizados para promover autonomia, inclusão e desenvolvimento, e não para reforçar práticas de controle excessivo ou rotulação. Em síntese, o DISC-DC, quando articulado criticamente à neuroliderança, configura-se como ferramenta relevante para organizações que buscam alinhar alta performance, respeito à singularidade humana e responsabilidade social. Referências: Berry, Brian, Stewart, Greg L. Composition, Process, and Performance in Self-Managed Groups, The Role of Personality. Journal of Applied Psychology, v. 82, número 1, p. 62 a 78, 1997. Bendassoli, Pedro F. Borges Andrade, Jairo Eduardo. Psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil, Tendências da Produção Científica. Psicologia, Teoria e Pesquisa, v. 31, número 3, p. 321 a 329, 2015. Campos, Paula Henkel, Malagris, Luciana E. N. Sofrimento Psíquico e Trabalho, Revisão Crítica da Literatura Brasileira Recente. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, v. 20, número 4, p.
1177 a 1186, 2020. Edmondson, M.C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. Goleman, Daniel, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. New York, Bentham Books, 1995. Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Anne. Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence. 10th Anniversary Ed. Boston, Harvard Business Review Press, 2013. Grant, Adam M. Parker, Sharon K. Collins, Christopher G. Getting Credit for Proactive Behavior, Supervisor Reactions Depend on What You Value and How You Feel. Personnel Psychology, V. 74, número 1, p. 3 a 26, 2021. Imordino Young, Mary Ellen. Emotions, Learning, and the Brain, Exploring the Educational Implications of Affective Neuroscience. New York, W. W. Norton, 2016. Lencioni, Patrick. The Advantage, Why Organizational Health Trumps Everything Else in Business. São Francisco, José Bays, 2012. Lieberman, Matthew D. Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow Publishers, 2013. Marston, William Hutton. Emotions of Normal People. New York, Harcourt, Brazen Company, 1928. Rock, David. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. Singer, Tanya, Len, Klaus. The Social Neuroscience of Empathy. Annals of the New York Academy of Sciences, v. 1156, p. 81 a 96, 2009. Sutton, Anna, Alan, Julia, Johnston, David. Exploring the Relationship Between Personality and Performance in the Workplace, an Updated Meta-Analysis. Personality and Individual Differences, v. 179, 110 1906, 2021. YUKL, Gary. Leadership in Organizations. 8. Ed. Boston, Pearson, 2013. Nordhaus, Peter G. Leadership, Theory and Practice. 8. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2019. Antonakis, John, Day, David V. Org. The Nature of Leadership. 3. Ed. Thousand Oaks, Sage, 2017. Baumeister, Roy F. Tierney, John. Willpower, Rediscovering the Greatest Human Strength. New York, Penguin, 2011. Kahneman, Daniel. Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. Dweck, Carol S. Mindset, The New Psychology of Success. New York, Random House, 2006. Senge, Peter M. The Fifth Discipline, The Art and Practice of the Learning Organization. New York, Doubleday, 1990. Bays, Bernard M. Riddle, Ronald E. Transformational Leadership. 2. Ed. Marrua, Lawrence Elbaum, 2006. DC, Edward L. Ryan, Richard M. Self-Determination Theory. In, Van Lange, Paul A. M. Kruglansky, Ari W. Higgins, E. Torrey, ed. Handbook of Theories of Social Psychology. London, Sage, 2012. p. 416 a 433. Hackman, J. Richard. Leading Teams, Setting the Stage for Great Performances. Boston, Harvard Business School Press, 2002. Edmondson, M.C. Lei, Zick. Psychological Safety, The History, Renaissance, and Future of an Interpersonal Construct. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, v. 1, p. 23 a 43, 2014. Costa, Patrícia Leão, Passos, Ana Margarida, Baker, Arnold B. The Work Engagement Grid, Predicting Engagement from Two Dimensions of Work. Journal of Organizational Effectiveness, v. 1, número 2, p. 111 a 130, 2014. Cunha, Miguel P. Rego, Armênio, Santos, Sofia C. Liderança Positiva, São Paulo, Atlas, 2014. Chiavenato e Dalberto. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 4. Ed. Barueri, Manoli, 2014. Bergamini, Cecília Whitaker. Liderança, Administração do Sentido. 2. Ed. São Paulo, Atlas, 2009.
Marras, Jean-Pierre. Administração de Recursos Humanos, do Operacional ao Estratégico. 15. ed. São Paulo, Saraiva, 2016. Fleury, Maria Tereza Leme, Fleury, Afonso. Construindo o Conceito de Competência. Revista de Administração Contemporânea, v. 5, n. esp. p. 183 a 196, 2001. Zanelli, José Carlos, Andrade, Juarez, Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt, org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. ed. Porto Alegre, Artimed, 2014. Gondim, Sônia Maria Guedes, Moraes, Lúcia C. L. A Psicologia Aplicada à Gestão de Pessoas no Brasil, Contribuições e Desafios. Psicologia, Teoria e Pesquisa, v. 30, número 2, p. 189 a 197, 2014. Hernandes, José Manuel, Neuroliderazgo, La Nueva Forma de Liderazgo. 2. ed. Madrid, ESIC, 2012. Valumboa, Fred O. et al. Authentic Leadership, Development and Validation of a Theory-Based Measure. Journal of Management, v. 34, número 1, p. 89 a 126, 2008. Van Nippenberg, Dan, Sitkin, Sim B. A Critical Assessment of Charismatic Transformational Leadership Research, Back to the Drawing Board. The Academy of Management Annals, v. 7, número 1, p. 1 a 60, 2013. Robbins, Stephen P. Jude, Timothy A. Comportamento Organizacional. 18. ed. São Paulo, Pearson, 2019. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.